TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui começando mais um De Bem com o Pão. Hoje, em Cachoeira do Sul, viemos aqui onde estão de passagem os missionários Marcelo e Sharon, e hoje nós vamos poder conversar um pouquinho com eles aqui dessa experiência, tanto nesse momento que eles têm de estar aí ruminando, se alimentando. Como é que nasceu essa vontade de servir ao Senhor? Teve algum material que contribuiu? Teve algum livro, algum CD? Não, foi a visita nos cultos? Não, foi um microencontro que eu participei. Quem sabe? Então tá aí. E o melhor, é você vai vendo aqui o testemunho deles com relação aos materiais, o que eles estão estudando, para que está servindo esses materiais. Quem sabe? Não era justamente aquela dúvida que você tinha e você vai agora saber em qual livro, em qual CD, em qual DVD você pode consultar para sanar aquela dúvida ou aquela falta de conhecimento que você gostaria de ter pesquisado mais sobre o assunto. Hoje nós estamos aqui, já estão vendo eles aqui, ó, munidos de muitos livros, CDs e DVDs para a gente poder compartilhar. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Deus abençoe a todos os que estão ouvindo essa programação, que o Senhor possa estar abençoando cada um, que a gente possa servir aqui como vasos ao Senhor. Muito bem. E vocês dois, como é que estão, né? Digo dois, porque a Sharon hoje está de Kinder Ovo. Tem surpresa dentro? Tá aí, Sharon, tudo bom? É verdade, mais um milagre do Senhor, né? Então, dá um Deus abençoe aí para todos os irmãos que estão acompanhando, né? E, por enquanto, acho que somos dois. Tem a possibilidade de ser mais. Olha só que legal, hein? Tá aí a reprodução do rebanho do Senhor, né? O povo de Deus crescendo. Que maravilha. Muito bem. Marcelo, nós estamos aqui, já estou vendo tudo na mão aqui com alguns materiais, né? São livros. Facilita mais para ti, Marcelo? Livro, DVD, CD? Geralmente eu faço essa pergunta, porque às vezes o pessoal diz assim, não sei o que está vendo comigo, eu só ouço, quase não leio. Mas cada um tem assim, uma peculiaridade de como consegue que o Senhor fale mais com ele, né? Amém. Eu prefiro assim os downloads, né? Os downloads eu prefiro, porque é tudo que está na rádio, na TV Menorá ali, e uso muito TV por assinatura, né? Por aperfeiçoamento dos santos, e isso é que tem me ajudado mais, assim, porque quando eu vou para um material, né, físico, assim, a gente tem como ir pesquisar, né? E daí tem muitos materiais ali dentro, tem muita programação ali dentro, e daí tu consegue ruminar e o Senhor te trazer muito mais coisas a respeito daquele assunto, né? Então, não é uma coisa só, né? Graças a Deus o Senhor tem oportunizado, assim, toda essa fartura de materiais. Então, eu vou para o livro, mas se eu tenho alguma dúvida ali, daí eu vou um pouquinho para a TV Menorá, eu vou um pouquinho para o YouTube, e assim eu vou tentando estudar, né, aquele assunto para eu poder mudar, né, para eu poder achar uma forma assim. Geralmente a gente procura uma forma mais rápida de mudar, né, e não é assim que acontece. Então tá aí. Então vocês veem que hoje a facilidade que nós temos, o Marcelo está aqui relatando, e eu gosto muito de trazer isso, né, como Deus nos oportuniza desta forma agora que através da internet nós tenhamos uma abundância de material maravilhosa. Hoje a gente tem aí, como o Marcelo bem relatou, nós temos a TV por assinatura, temos o YouTube, tem o Pão de Judá, 24 horas, uma TV aberta, e tem a rádio com programação de várias cidades. E cada cidade pode trazer o que está acontecendo localmente e o povo de Deus todo conhece. O que facilita?
O que facilita com isso, Marcelo? Facilita que nós podemos ajudar em oração quando o povo lá está dizendo, aqui estou enfrentando tal batalha. Opa, então eu sei um ponto, um alvo, para que eu, como guerreiro do Senhor, possa ajudar aquele povo lá que está passando por aquela dificuldade. Quem sabe até uma batalha que eu já passei, o Senhor já me ensinou como guerrear, e aí eu posso ajudá-los naquele momento, né, Sharon? E a Sharon, o que tá? Vai dizer que já é o ventinho, Sharon? Ainda não, tá bom. Não, ainda não. Na verdade, eu gosto mais de ouvir, né, do que de ler. Acredito que seja uma carência já cultural, né, da não leitura, né? Não gosto de ler, né, mas gosto de ouvir. Mas também acho que só o ouvir dá uma distração, né? A gente coloca ali, vou ouvir e vou lavar roupa. Vou ouvir e vou lavar louça, vou fazer comida. E aí pelo fato de tu estar ouvindo e tu não precisar parar para ver ou para ler, tu acaba te dispersando em outras coisas. Então, eu tive que começar a ler também, né? Porque aí é só o ouvir ficava pela metade, né? Então, eu tive que começar a ler também, até porque as dicas que o Ministério dá também contém livros, né? Então, e às vezes esses livros não contêm CDs nem DVDs. Então, tu tem que ir e ler, né? E nós temos como disse o Marcelo aqui, os downloads, nós temos hoje uma gama de materiais, como os seminários, que a gente não tem em mídia física, somente através dos downloads. Marcelo, como é que tu usa os downloads? Tu usa mais daí no computador, no telefone, tu usa um tablet? Onde é que tu usa os downloads para tu poder... Tu faz mais download de áudio, mais download de texto, né? A gente faz mais download de áudio. E justamente o que tu estava relatando, né? Muitos materiais não tem mais, né? Então é só áudio, seminários, semi-escolas. Então daí a gente traz para o computador, né? Baixa no computador ali e eu sempre boto no celular e rumino aquilo durante a semana, assim. Estou sempre com um fone de ouvido, né? Fazendo minhas atividades e procuro estar sempre ouvindo, né? Algo relacionado às dicas da semana, algo relacionado assim a um problema que eu identifiquei que eu tenha, alguma dificuldade, alguma fortaleza mental. Então eu procuro focar nisso, assim, para que o Senhor acabe a obra de uma vez, né? E sempre orando e pedindo para que Deus faça a obra, né? E não é fácil, né? Quando Deus ele começa a mexer em nós, nós acabamos esquecendo que a gente pediu isso para Ele, né? Então a gente esquece assim que o Senhor que pediu e que o Senhor vai fazer, né? Conforme a vontade dele. E se é algo da vontade dele, é imediato, né? E Ele começa a tocar naquela área assim. E quando a gente está na tribulação, tu não pensa assim, eu pedi isso para o Senhor, né? Amém. De vida missionária, quanto tempo vocês têm agora? Não fechou um ano? Não fechou um ano. Vai fechar um ano no dia 10 de março. Vai fechar um ano. Relato isso porque tem aí essa questão, né, de nós estar sempre buscando servir o Senhor. E cada um tem uma possibilidade de servir o Senhor, né? Um chamado aqui, outros a colar. Mas também tem a possibilidade, como vocês já estavam, né? Não assim num chamado separado, mas já estavam trabalhando para o Senhor, né? Estavam lá na cidade de Cachoeirinha, ou Gravataí, as duas, né? Então já estavam lá servindo o Senhor, já estavam frequentando também a igreja em Porto Alegre, né? E eu me lembro que vocês sempre se colocavam à disposição para que pudesse fazer grupo familiar, fazer louvor, né? Estavam sempre aí já nessa incumbência de servir o Senhor, já tinham esse desejo no coração e já se colocavam à disposição para isso, né? E essa experiência, hein? Essa experiência que naturalmente mudou muito. Vocês mudaram de cidade, vocês mudaram de casa, vocês mudaram de ser o Marcelo e a Sharon para agora ser o pai e a mãe Sharon de alguém, né? Como é que é todas essas mudanças assim em menos de um ano, gente? Em menos de um ano, né? Jó teve assim essa mudança em menos de um ano também, né? Mas aqui, graças a Deus, o Senhor achou outro meio, né? Satanás foi lá, tá vendo aquele lá? Aquele lá tu não mexe não, sai lá, né? E aqui Deus está abençoando, Marcelo. Graças a Deus o Senhor tem abençoado, né? E nós nos colocávamos à disposição, mas quando tu vem para a vida missionária, tu vê que não é nada do que tu imaginava, né? Tu vê que
é muito além do que tu imaginava, porque o Senhor ele começa a trabalhar em áreas assim que tu achou que Deus não ia tocar mais, né? Então Deus ele começa a te trazer muitas situações onde tem que depender somente do Senhor, né? E lá fora, né, como tu diz, a gente se colocava à disposição, mas era, vamos dizer, o horário que eu podia, que não era do meu secular, e era o que sobrava para o Senhor realmente, né? O que sobrava para o Senhor. E aqui, quando tu vem para a vida missionária, tu vê que a dependência é total do Senhor, né? E aí tu tem que se submeter às autoridades, tu tem que aprender a ser uma autoridade, tu tem que aprender a ser submissão. E isso é muito intenso, né? Faz apenas 11 meses, né, que nós saímos da nossa caixinha, né, vamos dizer, e parece que faz 10 anos, assim, porque tem sido muito intenso e o Senhor tem derramado grandes bênçãos, assim, e tem feito curas espirituais dentro de nós, assim, que foi mudando a nossa maneira de enxergar a vida natural e a vida espiritual, né? Então nós decidimos pelo Senhor e Cristo ele tem prosperado assim, de maneira que a gente não pode carregar, assim, espiritualmente não tem como carregar isso e não tem como retribuir o Senhor. Não interessa se eu vou trabalhar 1000 anos para o Senhor, eu nunca vou retribuir tudo que foi feito por Deus, né? O resgate que Deus fez sobre nossas vidas, de tirar nós assim daquela situação que estava já ia definhar, né? Novamente, né? E foi realmente um resgate que Deus fez sobre as nossas vidas, né? Essa escolha, né? É difícil a gente descrever, né, Marcelo, a vida missionária. Porque não dá para dizer que a gente vive de prazer em prazer, mas ao mesmo tempo a gente sabe o quão intenso e é um amor diferente que a gente recebe. Então não dá para dizer assim, é uma vida cheia de alegrias, mas é uma vida prazerosa ao mesmo tempo, né? Como disse o Marcelo, tem o trabalhar, o Senhor vai nos limpando, vai nos aprontando, vai nos trazendo situações novas, onde a gente vai passando por conflitos, e tudo isso é para poder limpar o velho, né? Para limpar da natureza humana e terrena, para que a gente consiga expressar a porção espiritual que a gente já recebeu lá no batismo, né? E o Senhor sabe cada um, como disse o Marcelo, né? O Senhor olhou lá para o casal, o Marcelo de aqui deu testemunho dizendo, ó, tava emagrecendo, estava ficando seco o ramo. Aí eu disse, agora, o que eu faço para abençoar esse meu servo? Eu vou trazer ele para a vida missionária. E aí pronto. Hoje a gente vê aqui, está aqui os vasos, né, falando mais do Senhor, agradecendo, como disse o Marcelo aqui, agradecendo o que o Senhor fez, né, por mais que seja tribulado, mas agradecendo. Sharon, e qual é a tua visão, Sharon, assim, disso que vocês estão passando nesse momento, né, dessa experiência que vocês estão tendo da vida missionária? A gente tem o De Bem com o Pão e tento muito falar dos materiais, mas quando a gente tem alguns momentos assim, interessantes que a gente sabe que tudo que está aqui no casal hoje e que eles estão expressando, vem de uma comida que eles estão recebendo, né? E a gente vê assim, essa comida vai fazendo um fortalecimento, né? E aí os ramos vão crescendo e vão florescendo, verdecendo, como é que a gente diz? Reverdecendo, né? Achamos a palavra, né, Marcelo? A gente que nessa função de rádio, a gente se aperta, né? Aí vão ficando as folhas verdes até que dão os frutos. Como é que é a tua visão, Sharon, nesse momento, dessa passagem, né, de quando vocês estavam para vir para a vida missionária, antes de estar na vida missionária e agora? Então, eu nunca tive nenhum apreço pela vida missionária. Eu achava bonito para os outros, né? Nunca tive esse despendimento assim de vou largar minhas coisas agora e vou servir ao Senhor. A gente fala servir ao Senhor porque esse é o intuito, né? E isso vai acontecendo, né, ao longo do tempo. A gente não sai servindo ao Senhor, né? A gente sai ainda se servindo. Mas isso vai mudando ao longo do tempo, que Deus vai dando as experiências. E realmente a gente já tinha passado, né, por uma dificuldade anterior na vida da igreja, então que a gente já comentou num outro episódio desse programa. E depois ali nós estávamos bem,
né? Só que a gente vai caindo numa religião, né? A gente vai, então, se colocando à disposição, se oferecendo, vai indo, mas como o Marcelo disse, da forma que a gente quer, né? A gente vai se conduzindo. Não que a gente já está totalmente leve para o Espírito, não, eu acho que falta muito para isso, mas hoje Deus está dando experiências para que isso aconteça, né? E então a gente foi para a cidade de Dois Irmãos, ficamos lá 5 meses, né? Então essa agora, Cachoeira do Sul, é a segunda cidade que a gente está passando. Nós ficamos lá durante 5 meses e foi muito difícil, internamente, porque a gente conseguia ainda estar perto da cidade onde a gente morava, né? Então a gente conseguia ir lá a hora que a gente quisesse. Até porque a gente tinha ainda bens lá, né? E tinha que resolver essas situações. Então a gente ia com muita frequência lá. E isso trazia um sofrimento horrível, porque cada vez que a gente vinha com uma vontade de que a gente voltava para Dois Irmãos, né? Voltávamos com aquela vontade de não voltar, né? De ficar em casa, porque a gente ia visitar a nossa casa, né? Então, depois viemos aqui para Cachoeira e foi algo que foi muito legal, assim, é que Deus fez com que a gente fosse a Gravataí algumas vezes, ainda por conta desses bens, e a gente sentia vontade de sair correndo de lá. E a gente sentia vontade de voltar rápido, né? A gente não queria nem visitar muito. Era ir fazer o que tinha que fazer e voltar, né? Mas aí tem que dar uma atençãozinha para os pais, né? Mas a gente tinha uma vontade de voltar, então a gente já via algumas mudanças, né? Que lá em Dois Irmãos era aquele sofrimento, assim, a gente nem conseguia viver a vida da igreja, né? A vida missionária ali de verdade, a gente auxiliava naquilo que já tinha, mas a gente não conseguia nem desenvolver uma obra externa, porque aquela obra de descolamento interno estava sendo um sofrimento, né? E hoje já algumas coisas assim eu já consigo dizer que eu deixo, né? E outras ainda eu tenho que pedir misericórdia para Deus e dizer para Deus, né, que eu amo ainda mais essas coisas naturais do que Ele, né? Para ver se Ele me dá uma graça de ou me conceder ou fazer com que eu não tenha mais amor por essas coisas, né? Confessando então o meu pecado, a minha fraqueza, né? Mas tá evoluindo assim, aí Deus vai trazendo, às vezes tu acha que tu tá bem assim, aí vem as provações, te traz mais sofrimento, é tudo interno, né? Não é nada, o externo assim é só a consequência para a gente poder ver, né? Mas é tudo interno. Então eu creio e eu tenho dentro de mim assim que às vezes Satanás vem assolar os pensamentos e acho que acontece isso, né? Em fases assim com todos os missionários de achar que poderia estar melhor se tivesse nas suas próprias coisas, ou de está muito difícil, vamos desistir, porque Deus faz te coloca no brete para tu não ter para onde correr, e aí tu quer correr para algum lugar, né? Então tu quer voltar para tuas coisas, né? Mas eu vejo como um socorro. É dessa maneira que eu vejo, porque a gente fala assim, tu pode ser missionário em qualquer lugar onde tu estiver, né? Porque tu vai estar fazendo a missão que é levar a palavra de Jesus. Mas eu sinto assim que essa coisa da dependência até financeira, né, que é para todos os irmãos também, que tem o seu salário, tem que depender financeiramente de Deus para saber o que pode e o que não pode comprar. Mas no caso da gente não ter e ter que, né, Senhor, né? E o que eu vou fazer amanhã, né? Porque eu tenho as visitas, eu tenho os grupos, então eu não tenho todo o tempo disponível para estar num secular fixo, né? Então, o que eu faço amanhã? Né? Então, a gente vê que Deus te dá, assim, a oportunidade de ter grandes experiências. É esse socorro que eu vejo. De ter experiências, assim, daquelas de tu olhar para os irmãos e dizer, eu queria ter uma experiência dessa, né? Deus te proporciona ter essas experiências. Que maravilha! Estamos aqui então conversando com o Marcelo e com a Sharon. Nós vamos fazer um intervalinho, mas olha só, é rápido, viu? Aproveita para conhecer mais da nossa programação e voltamos em seguida.